Eu já ouvi histórias de traição. Todo mundo já ouviu. Mas o que vou contar hoje é diferente. É o tipo de história que faz as pessoas pararem de respirar. E eu sei disso porque quando aconteceu comigo, eu própria precisei me lembrar de respirar por semanas. Meu nome não importa agora. Tenho 29 anos. Estava casada há 5 anos com Diego, de 34. Minha mãe, Sônia, 48 anos, separada do meu pai há 3, era presença constante na nossa vida. Depois que meus pais se separaram, Sônia ficou sozinha. Meus irmãos moravam em outras cidades. Eu era a filha mais próxima. Então, naturalmente, ela passou a frequentar mais minha casa, a depender mais de mim e de Diego. Diego sempre foi muito atencioso com ela. Consertava coisas na casa dela quando ela precisava, buscava ela quando o carro quebrava. Eles conversavam por horas quando eu estava no trabalho. Eu achava lindo, meu marido cuidando da minha mãe que estava sozinha. Que homem generoso, eu pensava. 4 meses atrás, descobri que estava grávida. 2 meses de gestação. Quando contei para Diego, ele abraçou, disse que estava feliz. Mas algo na reação dele me pareceu levemente forçado, levemente distante. Atribuí ao susto, à novidade. Nos dias seguintes, minha mãe ficou estranhamente ausente. Não atendia minhas ligações com a mesma rapidez de sempre. Demorava para responder mensagens. Quando perguntei se estava bem, dizia que estava apenas cansada. Mas eu estava feliz com minha gravidez, comprando roupinhas, pesquisando nomes, decorando o quarto do bebê na minha cabeça. Não sabia que minha vida estava prestes a ser destruída de uma forma que nunca imaginei possível. Com o passar das semanas, Diego passou a chegar mais tarde em casa. Viagens de trabalho que antes eram mensais viraram semanais. O celular sempre virado, mensagens que ele lia e respondia rapidamente quando eu não estava olhando. Perguntei uma vez o que estava acontecendo. Ele disse que tinha um projeto novo, muito trabalho, que logo passaria. Me beijou na testa e disse que me amava. Eu acreditei, era meu marido, pai do meu filho que estava chegando. Minha mãe continuava estranha. Marquei almoço com ela 2 vezes, cancelou as 2. Quando finalmente a encontrei, estava diferente, mais magra, olheiras profundas, mal conseguia me olhar nos olhos. Perguntei diretamente se estava bem. Disse que estava, que era cansaço. Perguntei se havia algo me escondendo. Ela ficou em silêncio por um segundo longo demais. Depois disse que não. Mentira, eu sentia, mas não imaginava a dimensão do que estava escondido. Uma noite, sem conseguir dormir, fiquei olhando para o teto. Diego dormia ao meu lado. Coloquei a mão na barriga e senti o bebê se mexer pela primeira vez. E naquele momento de alegria pura, uma voz dentro de mim disse que algo estava muito errado. Não sabia o quê, não sabia onde, mas estava. O que vocês estão achando? Deixem nos comentários e cliquem no botão de curtir. Foi uma terça-feira de tarde. Diego tinha saído cedo dizendo que tinha reunião fora. Minha mãe me ligou com voz que nunca tinha ouvido antes. Trêmula, assustada, disse que precisava me ver urgente. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que não conseguia falar por telefone, que eu fosse até a casa dela. Fui imediatamente. Minha barriga de 4 meses dificultava um pouco o movimento, mas dirigi rápido. No caminho, 1000 pensamentos. Ela estava doente? Tinha tido um acidente? Quando dobrei a esquina da rua da minha mãe, vi o carro de Diego estacionado na frente da casa dela. Estranhei. Ele tinha dito que tinha reunião fora. Por que estava na casa da minha mãe? Estacionei atrás do carro dele, fui até a porta. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Silêncio. A porta estava levemente entreaberta. Empurrei devagar. Entrei em silêncio. Ouvi sons vindo do quarto da minha mãe. Minha mãe. Diego. Na cama dela. Fiquei paralisada na porta. Minha mão ainda segurava a maçaneta. Minha barriga de 4 meses estava ali, visível, enquanto olhava para aquela cena. Diego ficou branco. Minha mãe gritou meu nome. Não consegui falar, não consegui me mover. Apenas olhei. Por quanto tempo, não sei. Foi minha mãe que quebrou o silêncio. Filha,
tentou se levantar. Não. Minha voz saiu tão fria que ela parou. Não se move. Olhei para Diego, para o homem que estava me dando um filho, para o homem que dormia ao meu lado todas as noites, para o homem que dizia me amar. Quanto tempo? Perguntei. Gratidão por permanecer até aqui. O melhor ainda está por vir. Os três ficamos na sala. Diego e minha mãe se vestiram. Eu não tinha ido embora. Não conseguia. Minhas pernas não me obedeciam. Forçou a verdade a sair. Cada palavra era uma facada. 4 anos. Começou quando meu pai e minha mãe se separaram. Diego foi consolá-la. Aconteceu uma vez, depois outra, depois virou rotina. Na casa dela, na minha casa quando eu trabalhava, em motéis. 4 anos. Todo o nosso casamento. Foi então que minha mãe falou com voz quase inaudível. Filha, tem mais uma coisa que você precisa saber. Olhei para ela. Ela estava tremendo. Abriu a bolsa e tirou um papel. Era um exame de gravidez. Olhei para o papel, olhei para ela, olhei para minha própria barriga. Você tá... Não consegui terminar a frase. Ela confirmou com a cabeça chorando. 3 meses. Eu estava com 4 meses. Minha mãe com 3. Mãe e filha, grávidas do mesmo homem, ao mesmo tempo. O quarto girou. Tive que segurar no braço da poltrona para não cair. Você sabia? Olhei para Diego. Você sabia da gravidez dela? Ele não respondeu. O silêncio dele foi a resposta. Havia 3 semanas ele sabia. 3 semanas dormindo ao meu lado, me vendo comprar roupas de bebê, me vendo feliz com minha gravidez, sabendo que minha mãe também estava grávida dele. 3 semanas escolhendo não me contar. O que você planejava fazer? Perguntei. Minha voz estava tão calma que assustava. Foi quando Diego disse a coisa mais cruel que alguém já disse para mim. Disse que estava pensando em ficar com minha mãe, que o bebê dela era mais avançado, que ele se preocupava com ela porque estava mais velha, a gravidez era mais arriscada, que estava pensando em pedir o divórcio. Levantei, peguei minha bolsa, caminhei até a porta. Diego gritou meu nome, minha mãe também. Não me virei. Entrei no meu carro, dirigi sem saber para onde. Parei em uma rua desconhecida e fiquei ali por horas, com as mãos no volante, olhando para o nada. Liguei para minha avó materna. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Vem para cá agora." Fui. Minha avó contou para meu pai. Meu pai teve uma reação que nunca vi nele. Chorou. Aquele homem forte que nunca tinha visto chorar, sentou na cadeira da cozinha da minha avó e chorou. Meus irmãos ficaram divididos. Um ficou do meu lado completamente. O outro tentou ser neutro, dizer que minha mãe estava em um momento vulnerável quando aconteceu. Perdi o relacionamento com ele também por meses. Minha avó renegou a própria filha. Disse que nunca mais queria vê-la, que tinha criado um monstro. 2 semanas depois de descobrir a traição, perdi meu bebê. 6 meses de gestação. Os médicos disseram que foi o estresse extremo, o corpo não aguentou o trauma emocional. Fiquei internada por 3 dias. Minha avó ficou do meu lado o tempo todo, meu pai também. Diego apareceu no hospital. Não deixei entrar. Perdi meu filho, perdi minha mãe, perdi meu casamento. Tudo no mesmo mês. Diego e minha mãe estão juntos, tiveram uma menina. Chamaram de Isabela. Minha meia-irmã, filha do meu ex-marido com minha mãe. Não consigo nem processar essa frase sem sentir um aperto no peito. Vivem em outro bairro. Algumas pessoas que conheço já os viram juntos. Dizem que não parecem felizes, que carregam um peso visível. Espero que seja a culpa, pelo menos isso. Fiz terapia por 2 anos, ainda faço. Minha terapeuta me diz que o que sofri foi um trauma múltiplo, traição, perda gestacional, ruptura familiar, tudo ao mesmo tempo, que é normal ainda estar processando 3 anos depois. Aos poucos voltei a trabalhar,
Voltei a sair, voltei a sorrir, às vezes. As cicatrizes estão lá, provavelmente sempre estarão. Minha mãe tentou me contatar algumas vezes. Cartas, mensagens por pessoas em comum. Uma vez apareceu na frente do meu trabalho. Não consegui falar com ela. Não ainda. Talvez um dia. Talvez nunca. Porque perdoar minha mãe é diferente de perdoar qualquer outra pessoa. Ela não era apenas alguém que me traiu. Era a mulher que me criou, que me amamentou, que me levou ao hospital quando fiquei doente, que estava do meu lado em cada momento difícil da minha vida. E me apunhalou pelas costas por 4 anos. Perdi meu filho por causa da estresse que essa traição me causou. Isso é algo que nunca vai embora, que fica marcado no corpo, na alma, na memória. 3 anos depois, ainda me pergunto se fiz algo errado, se podia ter percebido antes, se podia ter salvo meu bebê se tivesse descoberto de outra forma, em outro momento, quando estava mais forte. Minha terapeuta diz que não fiz nada errado, que fui vítima de 2 pessoas que deveriam me proteger e escolheram me destruir. Mas de madrugada, quando o silêncio é pesado demais, me pego pensando no bebê que não veio, em como seria, em que nome teria escolhido, em como seria ter alguém que fosse completamente meu, sem traição, sem segredo, sem dor. Ainda não sei se consigo perdoar minha mãe. Não sei se um dia vou querer tentar. O que sei é que sobrevivi, e que continuar vivendo depois de perder tudo ao mesmo tempo é a coisa mais corajosa que já fiz na minha vida. E agora a decisão está com vocês. Como se perdoa uma coisa dessas? Uma mãe que traiu a filha com o marido dela? Um homem que engravidou mãe e filha ao mesmo tempo e escolheu ficar com a sogra? Eu deveria tentar perdoar minha mãe por bem da minha própria saúde emocional? Ou algumas traições são simplesmente imperdoáveis? E o bebê que perdi? Aquela perda também é culpa deles. Como eu processo isso? Deixem nos comentários. 3 anos depois ainda estou tentando entender. Se esta história chocou vocês, se inscrevam no canal. E o próximo vídeo conta sobre uma mulher que descobriu que era filha do amante da mãe e que o pai que a criou sabia desde sempre. Cliquem e venham comigo.